Boa noite, graça e paz. Aproveitar para apresentar a minha esposa, Diaconisa Mônica, meu pastor amigo, pastor Eduardo, da radiosemeador.com. Alguns já conhecem esse programa, radiosemeador.com, que o pastor Eduardo é responsável. Nosso pastor Cláudio Augusto, Cláudio Santana já estiveram pregando. Eu gostaria de pegar esses jovens numa oportunidade que eu vou fazer uma programação quarta e sexta-feira, com autorização do pastor de vocês, para que vocês venham a divulgar o trabalho de vocês, convidar um dia vocês para estarem lá conosco na radiosemeador.com, para vocês divulgarem esta obra a qual Deus colocou no coração de vocês. Desde já está feito o convite, depois nós podemos acertar, pastor? Que será uma honra ter os jovens, vocês pregando a palavra. Talvez fique nervoso, conforme o pastor falou, Aí não monta sermão, nada. Pregar a palavra é falar do amor de Deus. Pregar a palavra é falar que Jesus cura, salva, liberta. Pregar a palavra é apresentar o reino celestial. As demais coisas, a teologia, os estudos, aí você vai aprimorando. Mas uma vida que vem para o Senhor Jesus, há festa nos céus. Lucas 15 fala isso. Uma vida que se arrepende, há festa nos céus. Talvez, uma vez eu falei assim, o homem, olha, eu nunca tive uma festa. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão para você não se sentir constrangido. Mas eu sou uma pessoa que vi a ter festa depois de adulto, adolescente adulto. Pois meu pai, pedreiro, minha mãe dona de casa, 6 filhos, ali criado na Assembleia de Deus Cubatão, pequenininho, conhecendo a palavra. Depois dos 13 anos, fiquei no mundão. E nunca tive verdadeiramente uma festa. Mas eu glorifico a Deus porque eu tive uma festa. E cada um de vocês teve uma festa. Sabe qual foi? Aquelas no céu. Sabe por quê? Porque quando um pecador se arrepende, o Senhor nos ensina que há festa nos céus diante dos anjos. Há uma festa nos céus por cada vidinha que adentrou aqui, que um dia levantou as mãos para o céu e reconheceu Jesus como muito suficiente Salvador. Essa é a maior alegria que você tem que colocar no teu coração. Talvez você pode passar por humilhação no trabalho, conforme foi falado pela nossa jovem. Você passa por momentos em que as pessoas não te valorizam, como eu também passo até hoje como adulto. Mas você tem que gravar no teu coração. Um dia teve festa nos céus porque eu me arrependi e aceitei a Jesus. É isso que eu quero que você grave no teu coração. Porque nos momentos difíceis, no momento de tribulação, de luta, que você quer sair até da presença do Senhor, você vai lembrar que um dia falaram para você, teve uma festa nos céus pela tua vida. E essa festa não foi feita pelo homem, mas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele alegrou teu coração. Então estão de parabéns esses jovens, por vocês estarem perseverando na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu acompanhei, sempre curtindo, compartilhando ali, alguns jovens. Não sei quem é que está atualizando a página ali dos jovens, quem é que está atualizando as informações? É você, Uma foto, foi essa foto, quem foi os 2 jovens que tem uma foto? Eu acho que é o baterista, que está ele de joelho e o outro aqui de pé, não é isso? Essa foto foi hoje? Foi de madrugada? Quando eu olhei aquela foto, cadê o nosso baterista? Está aí ou já desceu? Desceu? Ali. Foi você que estava aqui, E quem era o outro jovem que estava contigo? Está aí? Não, Então essa foto, era ele, está no Instagram, não é isso? Ele de joelhos e o outro jovem próximo a ele. E quando eu estava meditando nessa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, com essa foto, eu vi a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Eu vi a presença do Espírito Santo e Deus mandava dizer para vocês, tudo que vocês fizeram desde o início para esse congresso foi recebido nos céus. Talvez você fale assim, eu passei por tanta luta, a gente pensa assim, passei tanta luta, tanta prova, pastor Cláudio Santana, pastor Cláudio Augusto, demais ministros, mas tudo que vocês fizeram foi registrado nos céus. Talvez você até perguntou, os jovens aqui, que eu tenho também com 53 anos, eu me sinto jovem assim como nós nos sentimos jovens. É um congresso dos jovens, mas nós nos sentimos jovens e agradecemos vocês por nos convidarem para o congresso de vocês. Coloque no seu coração,
Deus é fiel. Guarde isso no seu coração, jovem. Não permita que o que está lá fora, no mundo, venha dragar os seus sonhos, seus projetos e principalmente a sua vida. Grave isso. A palavra do Senhor está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O congresso tem como tema Meu Primeiro Amor. E quando eu recebi o convite, o pastor Cláudio Augusto, eu falei, tem algum versículo bíblico? Porque às vezes facilita a vida do pregador, né? É bom assim, né? Já dá o tema, você já vai em cima do tema, da divisa, já diz o capítulo, versículo. Aí você ora ao Senhor, pede que o Pai venha direcionar, você vai em cima do capítulo, versículo. O pastor Eduardo já gosta, prefere só o título e deixa Deus trabalhar. Aí eu falei, Jesus, que prova abençoada, o primeiro amor. E vim acompanhando as postagens de vocês. E ao estudar essa palavra, ao ler esta palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, fala da instituição, assim, como a instituição dos diáconos. Mas eu falo aqui, trazendo aqui um título, falo da instituição dos novos pastores, dos novos evangelistas, dos novos missionários, dos novos jovens homens e mulheres de Deus, cada um de vocês. Eu sei que é uma palavra que vai falar do primeiro mártir da Bíblia, vai falar do primeiro homem jovem que pagou o preço na obra. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de vocês fazendo evangelismo. Fizeram evangelismo no sábado, não foi isso? Colocaram o colete, né? Até falei com o pastor Eduardo, olha aqui, olha o jovem aqui com colete, aqueles que participaram, que não participaram, ficaram orando, pedindo a Deus para usar. E tudo faz parte da obra do Senhor. A estratégia que o Espírito Santo de Deus colocou no coração de vocês jovens, surtiu um efeito. Porque aquele que não adentrou hoje, ou que não adentrar amanhã, mas ficou registrado no coração dele, que o primeiro amor foi apresentado a eles. E vocês colocaram essa semente no coração dessas pessoas que foram evangelizadas no trânsito. Mas pastor, eles não vieram aqui, algum veio ou não sei se tem alguém aqui, mas o ID, vocês honraram o nome de Deus com o ID. Muitos jovens que não estão na presença, ou muitos jovens que não querem estar na presença, foram evangelizados por vocês jovens. Então não deixe mais uma vez que ninguém te afaste do amor de Deus. Capítulo 6, Atos dos Apóstolos, primeiro versículo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com
Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Nessa palavra eu finalizei com uma pergunta do sumo sacerdote: porventura é isto assim? Aqui nós temos a história do jovem Estevão. Aqui nós temos a história daquela época em que o povo, os apóstolos estavam fazendo a palavra com que chegassem as pessoas, apresentando o reino celestial para todas aquelas pessoas. O povo estava dividido, os sumos sacerdotes, alguns presos ainda na tradição, e os apóstolos lutando, perseverando no caminho para que aquelas pessoas tivessem entendimento que há salvação, há um reino celestial e que esse reino celestial é apresentado através da aliança com Jesus Cristo Nazareno. Ali aqueles apóstolos estavam perseverando, começou a ter uma contenda, começou a ter problemas. Por quê? Porque as viúvas, as mulheres, aquelas famílias que não tinham pouco recursos, eram assistidas pelos hebreus, mas aqueles que eram de origem grega, aqueles que eram considerados judeus gregos, as viúvas estavam passando por necessidade, porque não estava tendo a mesma distribuição. Estava tendo agora as contendas, estava tendo os problemas. Se nós analisarmos hoje em dia, nós falamos muito em unidade, né, pastor Cláudio Santana e Cláudio Augusto, ministros? Nós falamos muito em unidade. Será que verdadeiramente esta humanidade vive a unidade a qual Deus quer? Eu falo dos cristãos. Somos o mesmo corpo em Cristo Jesus. Mas será que verdadeiramente nós nos preocupamos como cristãos, com o irmão da direita, o irmão da esquerda, de trás e da frente? Será que nós nos preocupamos não só com o recurso de ajudar um irmão, uma irmã, um jovem? Será que nos preocupamos verdadeiramente? Há momento em que na minha casa, no meu particular, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo: Deus, me incomoda, me mostra onde estou falhando. Porque o dia a dia, o que nós fazemos diariamente, faz com que nós venhamos muitas vezes deixar passar desapercebido verdadeiramente qual é a necessidade do meu irmão, da minha irmã. E nós não percebemos. Foi falado aqui do agasalho, da campanha do agasalho. Glória a Deus. Pois essa igreja, os jovens, vocês como todo, se preocupem em fazer esse trabalho missionário de alcançar vidas. Amém por isso, que continuem assim. Mas aqui, naquela época, já estava tendo essa dissensão, essa confusão. Os apóstolos falam: nós não podemos parar de nos preocuparmos com a palavra, de pregar a palavra, de levar a palavra, pois a palavra ela é lançada como a rede, ela é lançada como uma semente para alcançar o mundo. Pois assim Deus mandou, o Senhor Jesus mandou: ide pregar o evangelho a todas as nações, todas as tribos, e eles agora tinham um problema para ser resolvido. E a solução para resolver esse problema: escolham entre vós 7 para ficar se preocupando com esse negócio. Naquele momento, eu vejo que Deus tem as estratégias dele para trabalhar na tua vida e na minha vida. Deus tem a estratégia dele para fazer com que nós sejamos lançados na obra. Jamais os apóstolos, cheios do Espírito Santo, iam saber que naquele momento em que eles falaram: escolham 7 entre vós,
sabedoria, cheio do Espírito Santo e boa reputação. Eles colocaram as qualidades que para esses homens fazerem isso, tinha que ter boa reputação, tinha que ter sabedoria e cheios do Espírito Santo, para trabalhar com essa parte de dar assessoramento, logística, apoiar as viúvas. Mas Deus tem estratégia, como eu falei para vocês. E a estratégia que Deus fez foi usar esses 7 homens escolhidos, para além deles fazerem esse trabalho, fosse usado como um canal de bênçãos para muitas vidas. Quando eu li essa passagem e lembrei de vocês evangelizando, a identidade a qual Deus colocou no meu coração de vocês jovens, é vocês com toda dificuldade, cada um com seu problema na sua casa, cada um talvez tenha um problema com pai, com mãe, com irmão, com tio, com tia, todos nós temos problemas sociais, mas vocês estão com um propósito de ir e pregar o evangelho, evangelizar, apresentar, ter recursos para abençoar vidas com cesta básica, conforme os projetos. Mas eu falo para vocês, na Machere Hanai, que isso é só uma estratégia de Deus, para vocês chegarem em famílias e apresentarem o primeiro amor. É apenas uma estratégia que Deus usa para vocês apresentarem essas vidas, o primeiro amor. Como que o primeiro amor pode chegar numa casa, meus amados irmãos, se eu não tiver uma estratégia, se eu não tiver uma forma de me apresentar numa casa? E quando vocês ficaram no trânsito, aí eu falei, mas o que quer dizer? Por que agora vem esses homens blasfemando, inventando histórias sobre esses homens, principalmente sobre Estevão, a qual se levantaram porque ele começou a ser usado de uma forma sobrenatural, pois através dele o Senhor fazia sinais e prodígios, através dele, ele além de fazer essa obra, de dar assistência à família, ele começou a ser usado como um atalaia, como uma pessoa de poder, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado através desse jovem. Então inventaram falsas testemunhas, inventaram uma história para poder tirar ele do circuito, tirar ele daquele momento em que ele fazia esta obra. Mas por que não fizeram isso com os apóstolos? Foram nele, porque a estratégia que Deus colocou era ele ser usado para dar assistência, mas onde ele ia, os apóstolos não iam. Então, através dele, ele fazia sinais, maravilhas e prodígio. Onde vocês colocaram a planta dos pés, ficou a marca da tua sandália, ficou a marca do teu sapato, ficou a marca do teu chinelo. Sabe por quê? Porque onde nós colocamos a planta dos pés e pregamos o evangelho, ali fica a presença do Senhor, marcando vidas. E vocês jovens, marcaram vidas de pessoas aqui e pessoas que estão vendo a página que vocês fizeram. Conforme foi nossa levita falou, vocês são importantes para Deus. Não deixe ninguém tirar isso do coração de vocês. E aqui agora levantam falsos testemunhos contra Estevão, para ter motivo para tirar-lhe a vida. Por isso que quando ele é apresentado, o sacerdote fala, porventura é isto assim? Aí ele vai ter que dar uma resposta. Foi perguntado a ele, porventura é isto assim? Só que se nós analisarmos, independente do que Estevão fosse falar, pastor, ele já estava condenado. O Sinédrio já tinha condenado ele. Era só uma questão de formalidade, pois já tinham feito testemunhas falsas. E na minha vida e na tua vida, jovem, pessoas vão se levantar, pessoas vão te acusar. Ah, mas essa jovem, esse jovem, nem aquele que estava lá, vivia no baile, nem aquele que vivia nas danceterias, nem aquele que mesmo menor de idade estava bebendo escondido alguma bebida, alguma coisa. Isso vai aparecer. E quando isso aparecer, não dê importância. Sabe por quê? Porque hoje você é uma nova criatura. Hoje você está na presença do Altíssimo. Hoje você está fazendo a vontade do Senhor. Hoje você é uma nova pessoa, que as pessoas podem não valorizar você, mas Deus valoriza porque te usa com estratégia para que vidas venham a conhecer a palavra de Deus. E agora o acusador, o sumo sacerdote,
É assim? Essa parte do capítulo 7, ela é bem, com certeza, é o capítulo do Atos dos Apóstolos mais longo, é quando Estevão fala. Se você verificar, você vai ver o apóstolo Paulo se justificando também durante o Sinédrio, mas não é tão extenso como é o Estevão. Eu falei assim, não vou fazer essa leitura porque é muito extensa, mas alguns versículos eu olhei, e ele começa a falar do princípio, do chamado do patriarca. Aí você vê que aqueles homens começou a ter novamente o conhecimento a qual eles esqueceram. Porque se eles estivessem verdadeiramente com a palavra no coração, eles não iam ser pessoas rancorosas, pessoas que ali estavam mais preocupados com o eu, como sumo sacerdote, com as riquezas, com tudo que eles estavam fazendo, do que verdadeiramente viver a palavra. Pois Estevão começa a dar uma aula. E o primeiro versículo, Estevão fala: e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige a terra que eu te mostrar. Aqui ele fala do patriarca, já começa com o patriarca, capítulo 7, no versículo 2. Estevão começa a dar agora uma aula. Talvez aqueles homens olhando para ele, quem é esse que vai falar? E deixam ele falar, ele vai falando. Ele fala do princípio do chamado do patriarca até chegar em Moisés. Ele começa a falar e colocando na face daqueles homens que o que eles estavam fazendo, o que eles estavam apresentando, não estavam de acordo com o Senhor. E ele continua falando, e ele continua explicando, e aquele sinédrio calado, olhando a explicação daquele jovem, pois eles não sabiam que aquele jovem foi escolhido porque ele era cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo faz a diferença. Eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo. Eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo. E a autoridade que ele falava, pastor, era com autoridade de como se fosse um escriba. Porque em Atos dos Apóstolos, você lê o capítulo 7, ele conta toda a história do povo hebreu. Ali ele estava lançando no rosto daqueles homens que eles estavam completamente perdidos. Que ele ainda não tinham conhecido o primeiro amor. Que eles até ouviram falar do primeiro amor, mas não deram importância para o primeiro amor. Todo aquele que nós vivemos nesta época e que não quer, que não recebe e não dá importância ao primeiro amor, infelizmente, só lamentamos. Nos entristecemos, pois nós sabemos o final daquele que não guardar o primeiro amor. As pessoas se afastam dos caminhos por diversos motivos. Tem amigos que são evangelistas, pastores, estão afastados de uma forma assim, tenebrosa. Nós conhecemos alguns. Mas por quê? O que levou essa pessoa a se afastar do primeiro amor? Falta de vigilância, o próprio querer, não acreditar mais na palavra de Deus, não ver o milagre acontecer, não ver a libertação do ente querido, não ver a cura de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai. A maior cura, eu sempre falo isso na igreja, a maior cura para o homem é a cura espiritual. A maior cura não é eu ter uma doença, uma enfermidade. Claro que eu quero ser curado, vou buscar o médico, vou buscar através de oração para ser curado. E se não for curado, vou deixar de adorar a Deus? E se eu não for curado, vou deixar de buscar a Deus? E se eu não for curado, vou deixar de louvar ao Senhor? Ele é Deus independente de qualquer circunstância na minha vida, na tua vida. Porque a maior cura é a da alma. A maior cura é olhar para aquele coração assim, ó, bem, eu falei até com o pastor Cláudio Augusto, é você olhar aquele coração assim, foi aquele batimento, né, o batimento representando. Tum, 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 tum.
É esse batimento, é o Senhor falando: você é meu, Ney Nalabadas. Você é minha. Ninguém toca naqueles que eu escolhi. Ninguém toca naquele que tem um nome escrito no livro da vida. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor, pois Estevão, ele demonstra isso nisso aqui. Agora chega ele diante do sinédrio, não fala a quantidade de homens que estavam ali, e ele começa a falar do princípio do povo hebreu até chegar o tempo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa a apresentar para aqueles homens que o primeiro amor eles deixaram passar, porque eles mesmos condenaram ao Senhor. A palavra, ela é viva e eficaz quando eu recebo a palavra e deixo a palavra entrar no meu coração. A palavra só vai fazer efeito no teu coração, jovem, e você vai ser uma potência, vai ser um profeta, uma profetisa, vai ser usado se verdadeiramente vocês deixarem entrar a palavra no teu coração e viverem a palavra. Sabe por quê? Porque a obediência ao Senhor faz a diferença na vida e no ministério de vocês. Eu sei que vocês têm convite. Eu sei que tem muitas pessoas que chegam, que é normal. Eu, como adulto, 53 anos, tenho convite. Um trabalho, então, só é graça. Essa é a nossa vida. Eu falei essa semana na rádio, né, pastor? Na sexta-feira, tempo de igreja não quer dizer que o homem está completamente salvo. Tempo de igreja, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Amém por isso. Que nós chegamos ao tempo de igreja. Mas se nós, com todo o tempo de igreja, entrarmos no caminho que não é em Cristo Jesus, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Todos nós seremos julgados, todos nós passaremos por um julgamento. Mas se nós não fizermos a vontade do Senhor, naquele grande dia, apartai-vos que eu não conheço. Seremos separados como ovelha e como bodes. Tempo de igreja não quer dizer nada. Mas tempo de igreja, eu digo igreja não é templo não. Igreja como homem de Deus, como mulher de Deus. O tempo de igreja tem sim um significado. É o teu testemunho, a tua perseverança, a sabedoria, a tua maturidade. Cada vez mais você cresce no conhecimento da graça, e cada vez mais você vai ser usado, cada vez mais você vai sentir a presença do Espírito Santo, cada vez mais quando tu dobra o teu joelho, o Espírito Santo se faz presente na tua vida. E esse jovem agora, ele é levado para ser apedrejado, porque ele lança toda a história do povo dele, do povo hebreu, e ele apresenta aos sacerdotes. E esses homens não aguentam mais ver ele falar, pegam ele e levam para o local para ser apedrejado. Quantos de vocês, jovens, ou ontem, ou essa semana, ou mês, ou esse ano, ou ano passado, quantos de vocês não foram apedrejados? Abre aspas, fecha aspas. Quantos de vocês não foram apedrejados? Alguns de nós fomos apedrejados. E quantos que foram apedrejados não aguentaram o apedrejamento e saíram da presença do Senhor e precisam ser resgatados, precisam ser curados, precisam pegar aquela ferida do apedrejamento dele, limpar e, como o primeiro amor que é em Cristo Jesus, ser abraçado. Traz à memória vocês jovens, como homens e mulheres que vão se tornar lá na frente adultos, na presença do Senhor, mas como jovens, lembre daquele que hoje não está aqui com vocês. Busque resgate, porque Deus deu estratégia para cada um de vocês buscar essas vidas. E nesse congresso, a qual vocês pagaram preço, o pastor Cláudio falou, com um mês, né, pastor? De oração, um mês de luta, um mês de tristeza, um mês de choro, a qual esse jovem aqui que estava louvando, cadê ele? Que estava aqui louvando, que estava com a garganta. Eu estava ali olhando para você, o pastor Eduardo, a gente se identifica quando vê os jovens assim. E vale a pena, jovem, se sacrificar para a obra de Deus. Vale a pena pagar o preço na obra do Senhor. Pois Estevão foi levado para ser apedrejado. Mas o interessante é que ele não reage. Ele é levado
E naquele momento a palavra nos diz que quando ele é apedrejado, isso já no versículo 55, a partir de 55, a palavra nos diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremetaram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vou falar para o pastor, por isso que eu falei, porque eu fiz questão de falar dessa imagem que o jovem estava aqui, e o outro jovem em pé. Foi justamente quando eu estava lendo esta passagem. Porque a semana, desde que eu fui convidado, não consegui tirar uma palavra para vir pregar aqui na igreja. Foi Jesus que luta. Eu lia uma coisa, acompanhava a postagem de vocês e nenhuma palavra vinha ao meu coração. Falei: Jesus, me dá a palavra, está próximo o congresso, me dá a palavra. Aí essa semana eu comentei com o pastor na quarta-feira. A palavra está ardendo no meu coração de falar de jovem Estevão, de falar de Estevão. Pois não olhou a dificuldade e pagou o preço para fazer a obra do Senhor. Não foi isso, meu pastor? E hoje de manhã acordei e falei: a palavra sem Estevão. À tardezinha comecei a ler, preparar. Aí foi a última postagem que eu vi, foi desses jovens, onde 2 e 3 estarão reunidos, não foi isso que colocaram? E justamente foi na hora que eu estava lendo essa palavra, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo isto, adormeceu. Foi justamente no momento em que os 2 jovens estavam aqui que eu li essa passagem, pastor Cláudio. E eu senti, conforme falei no início, a presença do Espírito Santo nesse congresso e na vida de vocês. Nascei. Tem momentos que vocês talvez acharam que com tudo que vocês estavam fazendo, não se sentiram abraçados pelo Espírito Santo. Há momentos que vocês tiveram esses 30 dias para o congresso hoje e amanhã, e vocês, será que Deus verdadeiramente está nos fortalecendo? Eu falo para vocês que Ele não está fortalecendo, Ney Hanai, já fortaleceu, porque há uma grande obra confiada a vocês. E tudo que vocês fizeram no preço da oração não foi em vão. O que é interessante é que Estevão olha para os céus, vê os céus abertos, né, pastor? Eu imagino, olha o louvor, a glória, olhando para os céus, aqueles homens apedrejando, e ele não dava importância, porque ele olhava para os céus e via Deus Pai, à sua destra, o Senhor Jesus. E ainda teve tempo de falar: Pai, perdoa, não impute esse pecado. E eu falo para vocês, jovens, não sei quem te apedrejou, não sei quem falou uma palavra que magoou o teu coração, jovem, as varoas, os varões, não sei qual foi a palavra que ainda precisa ser arrancada do teu coração, não sei quem ainda foi dar ou vai dar a última pedrada em você, seja na sua casa, não sei da sua família, não sei o que você está passando. Mas quando isso acontecer e você se sentir angustiado, em espírito, tu olha para os céus, pela fé, veja Cristo, o primeiro amor, e veja que Jesus está à direita do Pai, e há uma unção e uma autoridade sobre a tua vida. Há uma unção e uma autoridade sobre a tua vida que talvez você ainda não está vivenciando da forma que Deus está te mostrando, pois Ele dá estratégia
para vocês serem usados para alcançar muitos jovens que estão perecendo. E às vezes nós olhamos, será que eu sou usado? Será que eu sou usado? Vem cá você. Você, isso, você. Amém, glória a Deus, que bênção. Aplauda Jesus pela vida dessa jovem. Glória a Deus, que jovem abençoada. Não fica com medo não, tá? Amém. Você acha que se Deus colocasse no teu coração para você orar pela minha vida, você acha que você não seria capaz de abençoar a minha vida? Você acha que você não tem essa autoridade para colocar a mão de uma pessoa e clamar para Deus abençoar, para curar, para Deus transformar essa vida? Você acha que você não é capaz disso? Com toda sinceridade, você acha que não é capaz? Eu falo para você, dá sua mão, você é capaz. Você é capaz, como todos aqueles jovens. Você vai descer e vai dar um abraço naquela jovem que está do teu lado, pois o Espírito Santo se faz presente nesse altar. Porque Deus colocou no meu coração, você vai dar um abraço naquela jovem, e aquela jovem vai dar um abraço naquela jovem de trás, e um vai dar um abraço no outro. Sabe o que vai ser isso aí? É Deus falando para vocês que tudo que vocês fizeram foi recebido no alto dos céus, pois o Espírito Santo se faz presente na tua vida. E quando você chegar na tua casa, ore pela sua família, abençoe sua família, abençoe seu lar, pois Deus ouve a tua oração como ouve de todos os jovens. E se você orasse pela minha vida, eu serei abençoado, porque eu acredito naqueles que têm o primeiro amor. Aplauda Jesus pela vida jovem, dá um abraço nela. Ela vai dar um abraço na de trás e vai fazer uma corrente de abraço, que é a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, que está nesse altar, porque vocês pagaram o preço. Um vai abraçar o outro, você vai abraçar ela, vai abraçar de trás, a do lado, até chegar no último jovem. Que Deus abençoe sua vida. Pode ir. Talvez os jovens fez um propósito, mas Deus não vai falar comigo. Às vezes fica assim, pastor. Deus não vai falar comigo, Deus não vai tocar meu coração. Isso, levanta e abraça de trás, e assim, depois que ela abraçar, sabe o que Deus está mostrando para vocês? Que vocês são a mesma unidade em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus faz, como é que Deus abençoa, pastor. Amados, é assim, nós temos que ser loucos por Jesus. Nós temos que ser loucos. Eu sou louco por Jesus, porque eu fiquei tanto tempo na mão de Satanás, que quando eu aprendi a palavra, né, Mônica? Mônica é minha esposa, porque ela foi profética, porque quando a minha tia veio me visitar, mulher de oração, aquelas sembrianas de, né? A primeira coisa que minha esposa fez, tua tia veio de São Paulo falar contigo, Deus mandou ela falar, vai falar com tua tia. Aí eu falei, vou. A partir daí minha vida transformou. Sabe por quê? Porque quando Deus chega, a palavra chega, e você abre o teu coração, a semente que é colocada no teu coração, é uma semente que dá fruto. E esse fruto é para o Senhor Jesus, que são vidas para o reino. Olha o jovem dando abraço, que bênção. Isso. Depois pula para aquela jovem que está aqui, ó, no cantinho aqui, não esquece dela não. Amém, glória a Deus. Aqui eu finalizo com essa palavra em que ele, mesmo apedrejado, ele se coloca a palavra fala que ele coloca aqui, joelhos. Como pode uma pessoa ser apedrejada? Quem joga bola, homens e mulheres, você tropeça assim o pé, jogador é o pastor aqui, eu não sou jogador, gostava de basquete, futebol, né? Quando você tropeça, aquela pedra ali, uma dor. Você já viu a dor de um apedrejamento? Já acabou o abraço? Vai até o final? Finalizou onde? Cadê? Quem foi o último jovem aí? Amém? Oh, glória, isso. E esse jovem levanta e vai lá, abraçar o outro, até finalizar.
Isso, vai passando o abraço. Glória a Deus. Você que é o último, vai lá, abraça o último jovem para poder fazer isso. Vocês pagaram o preço na oração para isso. Deus está fazendo algo na vida de vocês, mostrando que vocês são a mesma unidade em Cristo Jesus. Nei, halai. E no momento que ele está sendo apedrejado, ele se coloca de joelho. Como uma pessoa está sendo apedrejado, como uma pessoa está sendo afligida, seu corpo se coloca de joelho. Não dá para entender, mas a palavra fala que ele se coloca de joelho. No que ele se coloca de joelho, ele não olha para aqueles que o apedrejavam. Ele olha para os céus. O que ele vê nos céus não são nuvens, é a glória de Deus. Pela fé, igreja, no teu quarto, aqui na igreja, onde você estiver, olhe para os céus, conforme foi os louvores, que pela fé você vê a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o que habita em mim, habita em cada um de vocês, é o Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus. Qual foi o último jovem que abraçou? Onde é que está o abraço? Cadê o abraço? Quem é o último aí que abraçou?